tá num dia legal e acaba errando. Posso né? constatar uma coisa aqui? O Wilton Pereira Sampaio, o Pretzel tem as ressalvas, Mas as ele críticas. apitou corretamente. O técnico da África do Sul, ele reclamou na entrevista Concordo coletiva com o da treinador. arbitragem. Vamos ouvir? Tá? Vamos ouvir? Mas deixa eu só sublinhar. Pode falar, mas nós vamos ouvir ele na vamos sequência. Eu só queria deixar bem claro uma coisa bem rápida. E não é passando pano para a arbitragem, porque eu acho que a arbitragem brasileira é a pior do mundo. Você pode procurar em qualquer lugar, em Curaçao, na Jordânia, no raio que o parta, se não tem uma arbitragem que consegue estragar uma ferramenta brilhante como o VAR, entre outras coisas más. Meu ponto de vista é o seguinte, o Wilton Pereira Sampaio, ele conseguiu apitar bem, para mim, o jogo. Por quê? Porque a boleirada numa Copa do Mundo não é mimada e enche o saco do árbitro como os jogadores brasileiros fazem. Deram tempo, não ficaram aqui ludibriando a arbitragem, jogaram futebol, por pior que tenha sido o jogo, tecnicamente pelos lados da África do Sul, que é uma seleção inqualificável tecnicamente falando, mas não ficaram pendurando em cima da orelha do árbitro. Então eu acho que isso conta demais. Os árbitros não conseguem apitar bem no Brasil porque os jogadores também não contribuem. Esse é o meu ponto de vista e hoje ficou muito claro isso. Quer ouvir o treinador da África do Sul? Fique à vontade aí, Capri. Vamos lá, vamos ouvir Você é o então. apresentador principal, você manda. Não, aqui é apresentador principal. Todos nós aqui somos apresentadores. Nós somos peões num tabuleiro de damas e reis e você é o rei. O senhor é um brincalhão, um fanfarrão, né? Mas vamos lá então, vamos ouvir então o técnico da seleção da África do Sul reclamando, não é? O Hugo Bross, de que a arbitragem pode ter tido uma interferência aí no resultado do jogo. Fala aí, Hugo Bross. I think the first red card, I don't think we have to say something about it. But the second red card, I think the Mexican player blocked my player. O primeiro cartão vermelho eu acho que não tem discussão, mas no segundo, o jogador mexicano bloqueia o meu atleta. O juiz decide outra coisa e, enfim, é chato que tenhamos que terminar este jogo só com 9 jogadores. Acho que em determinado momento, meu time jogou bem. Eu percebi até o México um pouco desesperado, sem paciência. Estava tudo bem. Agora, algo que precisamos melhorar para a segunda partida é quando nós temos a posse de bola. Hoje isso não foi bom, temos que melhorar. Quando você joga esse tipo de jogo contra o dono da casa, sempre tem muita pressão. Estivemos presos na pressão deles nos primeiros 20 minutos. Depois disso, tivemos um pouco a bola e conseguimos jogar bem. Mas como eu disse, 2 erros, 2 falhas nossas, no momento que não podemos perder a bola e nós perdemos. O México aproveitou as chances e marcou seus 2 gols. E aí? Tá certo? Eu concordo com ele. Eu discordo A dele. expulsão foi dura demais para um jogo de Copa do Mundo. Para mim é cartão amarelo, porque, como disse o Quesada, o jogador do México primeiro dá um encontrão no jogador da África, né? Jogador da África do Sul, e o cara tem uma ação para a reação. Eu não entendi como agressão, eu entendi como uma reação ao um empurrão. E aí eu daria o cartão amarelo. Mas você não que eu pode acho que reagir dando estaria um bem. soco na cara do não adversário, achei né, isso. Xandão? o A lance... ação do jogador do México é de bloqueio, passivo até talvez de uma falta ou um cartão amarelo. Ponto. Aí você tem a reação do Aí você tem a Zuani. reação que é desproporcional ao Zuani lance Alvarado. inicial. Zuani É o Alvarado. lance desproporcional à reação inicial. Por isso que eu acho assim. Até o que na transmissão falou, pô, dá até pra dar um amarelo pro cara do México que foi pra balroar o jogador de forma ilegítima, mas vermelho pro outro que pega e dá o soco. Se tu né? pegar e tu tem sempre a arbitragem, Coreia do Sul e República Tcheca, quem apita? Porque eu quero ver se o cara vai ter o mesmo critério do Então, Hilton mas Pereira esse é o Sampaio. Aí que problema. tá o detalhe. Nós estamos numa Copa do Mundo. Muito diferente. Escolas de arbitragem Pois é, diferentes. diferente, né? mas a FIFA, o Pierluigi de Colina, ele cobra o critério Claro. Aqui está. normal. Egípcio Amin Tá. Mohamed Omar. Eu Vamos quero saber esperar. se o Amin Omar, certo? Ele vai usar o critério do Hilton Pereira Sampaio. Porque se ele usar o critério, nós vamos ter 2, 3 expulsões pro jogo. Qual será? Não vai passar isso aí. Eu acho que o Wilton hoje ele foi muito drástico. E outra, a expulsão do zagueiro mexicano também é muito discutível. Essa No sim. Brasil, Essa sim. no Brasil Do ele zagueiro não mexicano, no Essa Brasil sim. ele não expulsa Essa o cara. sim, eu tô não contigo. expulsa. Ah, o Essa eu tô zagueiro contigo. mexicano, acho que um amarelo ali... Eu seria acho que ele acertou nas 3, tá, gente? Não, mas Só- a tudo interpretação, bem. né, É, que eu acho interpretativo, tá Você tudo e o certo. Ulisses dariam vermelho, o Zaidan daria amarelo, o Capri Você também expulsaria daria. o primeiro. E o Pretzel Ó, também daria. só o primeiro. É isso. 4 minutos do segundo tempo, o Citoli, que hoje teve uma atuação desastrosa, né? Foi ele que recebeu a bola do goleiro Williams ali, perdeu a bola, foi desarmado facilmente, como se fosse uma criança, né? Que teve o doce roubado pelo Lira e saiu o gol lá do Quinones. Aos 4, o Citoli, do segundo tempo, foi expulso ao derrubar o Gutierrez fora da área. Era um lance muito claro para fazer o gol.
Aos 37, o Zwane foi expulso por fazer essa falta no Alvarado. Eu acho que o Alvarado merecia o amarelo e o Zwane deveria ter recebido o vermelho como recebeu. E o Pretzel não acha isso, alguns colegas não acham isso, mas eu acho que se o Madal passa pelo Montes, fatalmente, né, o Mudal passa pelo Montes, fatalmente ele ficaria numa situação incrível para fazer o gol. Pode rever o lance aí. Se ele passa pelo Montes, tanto é que o Montes vai firme para acabar com a jogada, porque ele percebe, pô, se esse cara passar por mim, esse sul-africano passar por mim, é uma grande chance, né, da África do Sul diminuir o placar. Não ia mudar nada, porque a África ia fazer 1-0, ia fazer 1-2, e o México ia ficar com a vitória. Mas eu acho que ele acertou. O problema todo, sabe o que é? Sabe o que é, o Pretzel? É saber se o Wilton, no próximo jogo, vai manter o mesmo eu quero critério saber de se o hoje. egípcio expulsaria os caras que ele expulsou. Só isso. Aliás, aqui, ó, na rede social, que o clima esquentou na coletiva, viu? Porque o técnico da África ironizou o México. Disse que o México não fez nada no jogo, que a África é que ajudou o México a ganhar. Que absurdo. E aí o Javier Aguirre disse assim, pô, ele disse isso sobre nós, eu também não acho, rindo, ó, que tiveram uma defesa muito boa, e deu risada aqui, ó. Entendeu? Então, assim, ó, deu ironia. Mas o técnico da Ironia África de um do lado, Sul- ironia do outro. O técnico da África do Sul pegar e falar esse tipo de coisa é flertar com a nossa inteligência, né? Porque a África do Sul é um time ridículo, desorganizado, violento, fraco tecnicamente, individualmente e coletivamente. Foi amassado pelo México e o México nem tanta força fez. Tem razão, mais